Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, programa de debate sobre futebol de segunda a sexta e que tem um plus. Mais de 120 entrevistas para você assistir quando, onde, de que jeito quiser. Tudo de graça, viu? Viu, Quartarolo? Esse é o Futebol em Rede. Mas o que não teve muita graça hoje foi o Luxemburgo, né? O Luxemburgo não deve estar achando graça, não. Foi demitido. Corinthians sem técnico, Luxemburgo profechou. O professor saiu, Seródio. Que coisa, hein? Você não precisa sofrer de ansiedade. É fácil. Você vem aqui, dá like no programa, compartilha o programa com seus amigos. E que mais, Quartarolo? E que mais, Quartarolo? Clica, clica. Perde um segundo da sua vida, nem isso. É assim, ó. Clicou, pronto. Está inscrito no canal do Futebol em Rede. Estamos aí subindo, contando com você, trabalhando com você e para você, se você já for inscrito, né, Seródio? A gente agradece eternamente. Certo, Seródio? São mais de 1.100 agradecimentos logo de cara. Bom, vamos lá. A diretoria do Corinthians, de certa forma surpreendente, morrendo de ansiedade, demitiu Vanderlei Luxemburgo no dia de hoje. Vanderlei Luxemburgo no Corinthians em 38 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. É um número baixo de aproveitamento, 48% de aproveitamento. Mas o Luxemburgo deixa o Corinthians no 10º lugar do Campeonato Brasileiro e temos que reconhecer, vai, duas semifinais, semifinal da Copa do Brasil e semifinal da Copa Sul-Americana. Cotarolo, Hum. foi ansiedade, foi uma crise de ansiedade. Tudo bem, o time não estava jogando bem. Tivemos vaias e tudo mais. Mas demitir nesta hora é uma crise de ansiedade, Cotarolo? Eu pensaria da seguinte forma, Seródio. Eu acho que realmente os corintianos já estão ansiosos há semanas. Muita gente queria ver o Luxemburgo pelas costas lá no Parque São Jorge. Você sabe, você mesmo citou várias vezes, conhece o Corinthians por dentro e por fora, mais do que eu. E a gente vinha falando aqui no Futebol em Rede para todo mundo ouvir. Ele se desgastou numa batida contra como é que chama? O fisiologista, né? O Não, Maziotti, Bruno Maziotti. Maziotti. Bruno Maziotti, que Que tem é meio apoio. parente de um fenômeno. Isso, isso. E É. diante disso, ele perdeu também apoio de alguns jogadores. E quando a vitória não vem, quando os maus resultados acontecem, é claro que, por melhor que seja o jogador, o caráter do jogador, é claro que cada um começa a ver o seu lado também. Não estou dizendo. Mas é claro que o jogador, mais do que ninguém, você também sabe disso, o jogador percebe que o cara está fragilizado. Quer dizer, faz o arrozinho com feijão, burocraticamente, e não se esforça muito mais do que devia. O time não vinha jogando nada, não vinha reagindo. E mais, né, as coletivas do Luxemburgo tinham sido desastrosas, incoerentes para um técnico do nível dele. Então ele perdeu a mão, perdeu a boca, perdeu o diálogo, perdeu tudo, embora o empate com Fortaleza em casa ainda deixasse aberta aí a possibilidade de uma classificação para a final sul-americana, mas o time jogou muito mal, foi muito vaiado. E ele está levando essa vaia que era só para ele para o elenco do Corinthians. Porque ontem, por exemplo, o elenco também foi vaiado. Começaram com ele há uns dias atrás, aí começaram a vaiar os jogadores também. E aí, rapaz, fica muito difícil, você sabe como funciona o futebol, oferecendo a cabeça do Luxemburgo. Tá certo, tá errado, é muito difícil. Eu acho que vai sobrar e sobrou para ele. Acho que a carreira dele está terminando também, né, Serotti? Bom, eu não decreto fim de ninguém. Ele disse que vai operar o ombro. Tudo bem. A questão é, número Tomara um, que escolha bem o médico, hein? número um, eu conheço muito bem o Corinthians. Já sofri demais lá dentro e já fui feliz lá dentro. Eu sei como que funcionam as coisas lá. Primeiro, caiu na boca de quem não devia. Foi bater boca com quem tem força lá dentro. Dois, tem um sujeito lá que trabalha assim 24 horas por dia analisando o trabalho dos outros. E não trabalha. Não trabalha, é um futriqueiro de plantão. Aí, esse, quando vê que o treinador está fragilizado, esse adora. O ambiente começa a ficar carregado. O ambiente carregado, já teve problema com um, problema com o outro, o time não ganha, o time não rende. Estava na cara. Aliás, dizem no Corinthians que o Vanderlei Luxemburgo iria ser demitido antes, depois do jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, mas ganhou. Ganhou. E aí
você sabe que o dirigente de futebol pensa no resultado. Então fica. Mas o que eu estranho, Quartarolo, que mesmo todo mundo sabendo que a maionese estava desandando, não era como o São Paulo, mas estava desandando. O que acontece? Na véspera do clássico contra o São Paulo, na antevéspera da decisão de uma vaga para a final da Copa Sul-Americana, das duas, uma, ou é ansiedade, que os dois candidatos que vêm aí já disseram que o Luxemburgo não, Uhum. ou pressa demais, ou Eu estou esperava. querendo, ou me resolveram quebrar mais uma vez aquela história de perder para o São Paulo cair técnico do Corinthians. E aí, Cotaro, tem alguma justificativa? Eu não mandaria embora agora. Não, nem eu. Eu esperaria até. A gente conversou muito nas últimas horas, né, Serol? E dizíamos: olha, a gente não sabe se ele vai dirigir o Fortaleza terça-feira, porque tem o sábado o São Paulo, que é um algoz que vem tirando o técnico do Corinthians. E também a gente não sabe, depois não diria que seriam os dois últimos jogos dele no Corinthians. Até aí, era, não vou dizer que era aceitável, mas era mais esperado, não é? Eu acho que entrou muito nesse negócio da superstição do futebol, viu, Celode? Esse negócio de que contra o São Paulo cai técnico do Corinthians. Então, acho que o Duílio, a diretoria, não quis dar esse braço a torcer. O São Paulo vai derrubar mais um treinador? Antes que o São Paulo derrube, nós derrubamos. Pronto, é nosso, nós derrubamos. Aí o Feito Vanderlei já saiu. demolidora. Pensou que você vai falar? Não, eu resolvo o meu Mas quem problema. tinha pedreira era o Vicente Mateus, caramba. Mas isso aí atiram pedras também para caramba e pedras grandes, viu? Agora, a verdade é a seguinte: ele não funcionou como devia. Em alguns momentos conseguiu, mas realmente teve momentos que o Corinthians foi ridículo. Isso a gente analisar com o Luxemburgo, que é um treinador que conhece futebol indiscutivelmente, mas sabe, Seródio, nas últimas horas, antes do programa, a gente conversa muito sobre vários temas, né? E a gente surgiu até aquele papo nosso de dizer o seguinte, né? Com todo o respeito, o Vanderlei Luxemburgo ainda está usando um cheque no mundo que hoje usa cartão virtual, cartão digital, cartão de crédito. Ele ainda está dando cheque, quer dizer. Está totalmente superada a sua forma de fazer. Não estou dizendo que está errada. Até porque se o cara faz um cheque que tem fundo, vale do mesmo jeito. Mas não funciona mais assim. E parece-me que ele não percebeu. E o Corinthians também, sabe, começou a deixar tudo na mão dele, até para ter alguém para culpar. Porque realmente, quando ele perde a retaguarda, a partir do momento que ele discute publicamente com o Maziotti, depois diz que não, mas a verdade é que houve estremecimento, você nunca ouviu um dirigente do Corinthians, nem um presidente, vir a público para se solidarizar com o técnico e dar uma retaguarda ao treinador. Você se lembra que uma vez o Tele estava sendo pressionado demais do São Paulo, o Fernando Casal de Rei reuniu o elenco, falou: esse é o técnico, ele continua. E deu entrevista para a imprensa: o nosso técnico é Tele Santana. Aí o time voltou a ganhar. Eu não vi nenhum dirigente do Corinthians tomar essa decisão ou falar alguma coisa assim. Ou seja, se vira aí. Se você ganhar, se tivesse ganhado ontem, né, que fosse 2-1, 1-0, né? Ele estaria ainda como técnico do Corinthians, com certeza, no sábado. Mas empatar em casa com Fortaleza jogando tão mal e vaiado, ficou na marca da cal, né, Cerotti? É, eu sou obrigado a dizer uma verdade. O Luxemburgo não estava dando certo? Não estava. Mas o Corinthians não está dando certo. E não é de hoje. Desculpa que eu engasguei já pressa. Mas não Tá é de apressado hoje. também. Engole direitinho, agora começa. Vai Não é lá. de hoje. O Corinthians não está dando certo, não é de hoje. Não montaram um elenco, não teve planejamento. Eu digo brincando aqui: o elenco do Corinthians foi planejado para trabalhar no museu do clube. Eu ganhei! Vem, 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 vem. Eu já ganhei! Vem você também! Vem, Ação vem, entre eu ganhei! amigos. Não é assim, cara. Os caras envelhecem, o tempo passa. Tem Nós muito todos. cara lá que ainda dá as caldo. O Cássio é um. Agora, tem muito cara lá que o caldo já foi. E o Corinthians mudou de treinador uma, duas, três, quatro vezes. O problema não é o treinador, desculpem. E eu acho, com todo respeito, eu não tiro o direito de ninguém demitir ninguém. Até porque, quando eu estava trabalhando, se alguém quisesse me demitir, eu não podia fazer nada, não sei, ir embora. Sim.
é a lei da vida. Mas que estão fazendo errado, estão. Na véspera de decisão, não se manda treinador embora. Isso sinaliza para a torcida que entregamos o ouro. Ah, se ganhar, ganhou. Isso é o que está sinalizando para a torcida. Sinto muito, mas é uma grande verdade. E, para mim, é uma alta crise de ansiedade. Todo mundo sabe que os candidatos lá, em novembro, a eleição, não querem o Luxemburgo. O Luxemburgo já estava sabendo. O clima não era bom. Os jogadores estão sabendo. Infelizmente, dessa vez não deu certo. E eu lamento muito. Olha, Então, Seródio, a impressão que passou para a gente é a seguinte, né? Essa sinalização toda, né? É que o Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana e que vai botar qualquer um para tentar se manter no Campeonato Brasileiro. Vai melhorar um pouquinho a campanha. Agora, são escolhas erradas que o Corinthians fez. estão fazendo Silvinho, mais. o Fernando Lázaro, o próprio Luxemburgo depois, O a maneira como Cuca, tratar o Cuca, como trataram o assunto. E todos esses casos que eu citei foram perda de tempo, ou seja, o Corinthians ficou parado no tempo, não andou nem para frente, aliás, andou para trás. E Vitor isso que você falou. Pereira, Vitor Pereira, a maneira como foi conduzida a negociação e depois o encerramento de contrato foi um negócio terrível. O contrata Corinthians a foi muito sogra dele amador. agora para ficar nos últimos. É, o Corinthians foi muito, muito amador em muitas situações. E mais, né, essa ação entre amigos, que você chama que é os caras contratados para o museu, o futebol não permite mais isso, né? Não adianta, porque senão o Rivelino voltaria a jogar, o Marcelinho, o Neto, o Sócrates, Não, ressuscitaria o Sócrates não Pelé dá no mais. Santos. Não, Sócrates não Sócrates, dá mais. não, maneira de dizer, ressuscitaria para jogar, porque esses caras vivem dessa forma. O que o Corinthians contratou de jogador porque foi campeão lá, sabe? O dever do Corinthians para os campeões, a gratidão é agradecer sempre e recebê-los bem na sua arena. Ele não é obrigado a fazer contrato, como andou fazendo com o Emerson Sheik depois também, e gastar dinheiro à toa para gente que não rende mais, né? E depois vem falar em futebol profissional. Infelizmente, caiu o Luxemburgo. Você até falou que não quer falar do futuro dele, também não quer, eu também não quero jubilar ninguém, mas eu acho muito difícil, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo voltar a trabalhar num time grande do Brasil. Infelizmente, é a idade, é o tempo que passou e a falta de reciclagem dele também. Isso acontece com todos nós, gente, todos nós. Eu jamais, na minha cabeça, jamais voltarei a ser repórter de campo, a ser repórter esportivo. Não tenho essa intenção e nem essa pretensão. E nem sei se eu sei fazer ainda. Falou, Seródio? Um beijo para todos vocês. Eu quero dizer também que fico eu com a impressão, vamos viver uma eleição no Corinthians. Parece que a situação está dando cargo, a eleição como perdida, né? Porque está fazendo É. uma caca atrás do outra antes da eleição. Aí é difícil. Aí fica difícil. Um Dá a beijo impressão no que quer deixar coração. a terra arrasada, Serotti? Ah, sei lá, estou sentindo que estão perdendo a eleição. Eu não consigo Sim. entender. É uma decisão pior que a outra, em todo caso. Eles que se cuidem. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Um beijo no coração de todos vocês. Um Pede para beijo, clicar lá, Serotti. Quartarolo. Pede para clicar. Não se esqueçam de clicar, fazer parte do nosso programa. A gente sempre traz aqui a informação na medida do possível e comenta os fatos. Nós não somos responsáveis nem por contratação, nem por demissão. A gente só analisa a situação. Um beijo. Tchau, Quartarolo! Até amanhã com um novo tema.